Um idoso foi assassinado dentro de um hospital em Vitória. Ele estava internado quando foi vítima, gente, de uma bala perdida. Olha essa situação. É um caso muito triste, a gente está acompanhando já aqui as imagens do idoso, imagens que foram feitas um dia antes dessa tragédia, né, gente? O tiro partiu de um confronto entre a polícia militar e bandidos no Morro do Gurijica. Os disparos atingiram também vidraças de um carro, um desespero total ali naquela região. Um veículo também foi incendiado. O tiroteio entre policiais militares e traficantes aconteceu durante a madrugada de domingo no Morro do Gurijica, em Vitória, e levou desespero aos moradores. Foi muito tiro mesmo, acordou todo mundo assustado, gente com medo dentro de casa. Tem um toque de recolher, pediram para ninguém sair de casa, né? Então assim, a gente está à mercê desse poder paralelo que, infelizmente, vem dominando cada vez mais e a gente fica acuado, o morador, né? Foi uma madrugada de terror. Assim, em muito tempo morando aqui, nunca tinha visto uma coisa dessa. A gente ter que sair da cama com as crianças para poder estar se jogando no chão, para poder nada de ruim estar acontecendo. Foi um terror. Meu filho não conseguiu dormir, ficou a noite toda acordado e querendo dormir com a mão no ouvido. Foi uma madrugada de terror. Parecia que estava dentro de casa. Os tiros eram muitos. O confronto se concentrou nessa parte, num cruzamento, onde bem no meio fica um complexo hospitalar, formado por várias unidades de saúde particulares. O local foi usado pelos militares para se abrigarem, se protegendo dos disparos que vinham lá do morro. Na troca de tiros, as consequências. O que causou desespero para uns, levou luto para outros. Os disparos fizeram uma vítima inocente. Foram tantos os tiros disparados ontem de madrugada desse morro aqui, o Gurijica, que um dos disparos acabou atingindo a parede desse complexo hospitalar que fica aqui na Leitão da Silva. O tiro atingiu o 5º andar, atravessou a parede e acabou acertando a cabeça de um paciente. Um homem de 68 anos que estava aqui internado, se recuperando de um AVC hemorrágico. A morte do paciente foi instantânea. A princípio ninguém acreditou. Parecia uma pegadinha. Este médico eu não o conheço. Ele conversou com a minha nora e falou que o pai dela foi vítima de uma bala perdida, disparada do Morro de Gurijica. Dona Jerusa é sogra de uma das filhas do idoso. Ela conta que o hospital acionou a família logo que o fato aconteceu. Ao chegarem no hospital, além da tristeza pela notícia da morte do pai, uma das filhas, para entrar na unidade, ainda enfrentou o tiroteio, que às 4 horas da manhã ainda continuava. Quando ela chegou ali na Leitão da Silva, ela viu dezenas de viaturas, ainda um intenso tiroteio. O modo como o idoso morreu revolta a família. Dona Jerusa, por exemplo, quer saber como um projetil conseguiu atravessar a parede. Ela, que é perita aposentada, quer detalhes do hospital sobre o material usado na construção da parede. Tem que ser feito alvenaria, tem que se colocar placa de aço ali naquelas paredes. A senhora está querendo questionar como que um tiro atravessa tão facilmente a parede e atinge uma pessoa? Exatamente. Né? Como lá no DHPP, os colegas de lá disseram, para atravessar ali, é porque certamente ali a parede é Daiol. Enquanto a família tenta entender o que aconteceu, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento no domingo na região. Ao redor do hospital, o resultado desse intenso tiroteio pode ainda ser visto no carro perfurado por tiros, local onde a Polícia Militar estava. O veículo estava estacionado na lateral da rua de acesso ao bairro Gurijica. A janela de um material de construção também foi atingida. O projetil ainda estava no lugar. Quando eu fui abrir a porta, eu vi um tiro que acertou o vidro do estabelecimento. Felizmente, a gente fica aqui à mercê disso aí. São casos que você está aqui embaixo, aqui, pode vir um tiro. Você vai fazer entrega, também a mesma coisa, em segurança total. Na Avenida Leitão da Silva, os tiros ainda atingiram as vidraças de uma grande loja que fica do outro lado da rua.
quebrou o vidro de uma das vitrines e de uma janela que fica no alto. Os moradores dali ao redor recolheram da Avenida Leitão da Silva diversas cápsulas e até essa armadilha de pregos. Suspeita-se que teria sido lançada na pista por traficantes para furar os pneus das viaturas e assim atrapalhar a atenção da Polícia Militar. Além do combate armado, um grupo incendiou este veículo que estava estacionado na rua Carlos Alves, outro acesso ao bairro. A suspeita é que tudo tenha começado após a morte de um jovem, que aconteceu por volta das 9 horas da noite, também no bairro Gurijica. Moradores que não quiseram se identificar disseram que o jovem de 16 anos foi morto durante uma abordagem da Polícia Militar no morro. Pois é, Suzy Faria já está ali em frente ao hospital onde tudo isso aconteceu, para atualizar as informações para a gente. Suzy, como é que está o clima por aí? E você acompanhou agora há pouco a perícia da polícia no local onde todo esse confronto teria começado, né? O que você viu por lá, Suzy? É com você. Olha, Bruna, os peritos, junto com alguns policiais da Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de Vitória, estiveram lá em cima, no alto do Morro do Gurijica, na direção de onde teria partido o tiro que pegou ali naquela parte do hospital, vitimando o senhor Daniel, de 68 anos de idade. Nós acompanhamos os peritos utilizando o detector de metais para encontrar cápsulas, projetis, quaisquer evidências que possam ajudar a determinar qual tipo, por exemplo, de arma, de calibre, que tenha sido usado nesse confronto para furar aquela parede, vitimando o idoso. Vimos também que eles encontraram muitas cápsulas de pistolas e, inclusive, encontraram também uma caixa, ou seja, caixa de munição. Foi muito tiro, muita munição que foi encontrada por ali. Nós acompanhamos com exclusividade todo o período que eles estiveram. Foram numa mangueira que tem exatamente aqui, o Rony vai tentar mostrar, que fica na direção desse poste, e viram que dali pode ter partido o tiro que atingiu não apenas essa unidade onde o idoso estava, mas todo o redor aqui. Nós mostramos também que há uma maternidade aqui, que fica ali atrás do Rony, que tem 5 furos de tiros ali. E vamos mostrar ainda que a Polícia Militar, olha, está aqui ao longo da Avenida Leitão da Silva, vocês vão ver que tem uma viatura aqui, ao longo da Avenida Leitão da Silva, também dando segurança, porque a gente sabe que toda vez que tem esse tipo de confronto, as pessoas costumam descer e fazer muita confusão aqui na Leitão da Silva. Os primeiros levantamentos sobre a pessoa que morreu pouco antes de tudo isso começar é de um rapaz que teria vindo de Aracruz para cá. Ele já tem envolvimento com o crime e lá em Aracruz suspeita-se que ele tenha cometido, tenha participado de uma briga, uma confusão na qual vitimou um deficiente físico. Só para vocês terem ideia. Então, há suspeita aí de que pode ter sido uma ação do próprio tráfico contra esse rapaz, que teriam os traficantes colocado medo nos moradores para falar que aquilo aconteceu. Foi em decorrência de uma ação policial para criar aí uma cortina de fumaça encobrindo o que de verdadeiramente aconteceu. Mas tudo isso a gente vai saber depois que a DHPP de Vitória entrar na investigação e trazer aí à luz todos os detalhes dessa situação. Agora, o secretário de Segurança Pública e também o comandante da Polícia Militar falaram ontem sobre esse assunto. Quem esteve conversando com eles foi a nossa repórter Manuela Machado. E aí a gente vai saber quais são as primeiras informações passadas pela cúpula da segurança. Vamos acompanhar a matéria. A morte de Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, de 16 anos, por espancamento, deixou alguns moradores de Gurijica, em Vitória, revoltados. Eles alegam que o adolescente foi espancado pela Polícia Militar. O secretário de Segurança do Estado e o comandante da PM dizem que o caso vai ser investigado e não acreditam nessa versão dada por alguns populares. Nós tivemos várias ocorrências no município de Vitória, que culmina primeiro com uma apreensão de certa quantidade de drogas com 2 jovens que correm da polícia e a polícia apreende esse material em Gurijica. Depois nós temos um homicídio em São Cristóvão, um jovem também tentam sequestrá-lo, ele reage, atiram nele com fuzil 556 e pistola.
Depois, nós temos um espancamento de um jovem de 16 anos que dá entrada no hospital e vem a falecer, também do Morro de Gurijica. E a partir daí, colocando fogo na Leitão da Silva, jogando pregos, tentando atear fogo em veículos e muitos disparos de arma de fogo. Polícia Militar é acionada, vem para o confronto armado. Na entrada do bairro já são recebidos a tiro. É uma situação muito difícil para os nossos policiais, que a vida deles o tempo todo está em risco. De acordo com a Polícia Civil, o tiro foi disparado do alto do morro a uma distância de 33 metros e acabou atingindo a vítima, que estava dentro do hospital. Provavelmente, o tiro tenha saído de uma pistola. O projetil ele vem numa linha descendente, do morro para a pista. Aproximadamente 33 metros do hospital onde foi vitimado o senhor Daniel. A princípio, o projetil é de uma pistola, não é? Pistola, numa distância dessa, numa parede de tijolo, de concreto, ele não ultrapassa, não é? Vamos ver se então se trata-se de um fuzil, mas a princípio não. A Polícia Militar reforçou a segurança em torno do hospital. Reforçamos toda aquela região. Eles não bloquearam a Avenida Leitão da Silva, mas trocaram tiros intensamente com a Polícia Militar. Nós trouxemos viaturas da região de Cariacica, da região de Serra, Batalhão de Missões Especiais. Hoje nós temos um policiamento muito mais reforçado. Nós não estamos policiando somente a Avenida Leitão da Silva, não. Nós estamos subindo atrás desses indivíduos todos esses morros. Eu estou falando do Jaburuna, Jaburu, estou falando do bairro da Penha, Morro do Macaco. O secretário de Segurança Pública reforça a importância em mudar as leis. O que nós estamos vendo é um abuso, é uma barbaridade. São jovens, mais uma vez, inconsequentes, irresponsáveis, que não enxergam o emprego formal como forma de vida, família desestruturada, vivem do tráfico e são extremamente violentos. Ou a gente discute segurança pública num fórum muito maior, ou essa carga continuará nos nossos ombros e nós não temos como impedir que essas armas avancem as fronteiras secas do nosso país e cheguem ilegalmente nas mãos desses jovens como se tem chegado. Bruno, eu quero apenas fazer uma correção. Eu falei que o Carlos Eduardo teria participado em Aracruz de uma agressão. Foi no dia 13 de junho e ele teria agredido um jovem de 21 anos com limitação mental. E logo em seguida ele vem para cá então e acaba ficando lá em cima. A informação também é que em Aracruz ele teria dado um banho nos traficantes de lá. O que significa isso? Teria tirado dinheiro, não pago aí as contas que devia, então também veio se refugiar aqui em Vitória e acabou do jeito que vocês viram aí. Como eu falei, a perícia que estava lá em cima do morro já desceu, já vai agora para o segundo ponto, que é o prédio que foi atingido também pelo tiro, o apartamento no qual o tiro penetrou ali, o apartamento que é no 12º andar. Então a perícia está indo para esse local para fazer também a avaliação e fazer o que o delegado-chefe da Polícia Civil disse, determinar de onde partiu, qual seria o calibre e, quem sabe, identificar a arma e o autor desse crime. Quem souber, tiver como denunciar, ligue para 181. George e Bruna, são com vocês. Pois é, trabalho importante da polícia que acontece nesse momento, ao longo de todo o dia hoje. Obrigada, Suzy, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.